Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém, hoje quarta-feira, dia 30 de 12 de 2020. Podemos dizer que estamos já a poucas horas do encerramento, do fechamento de 2020. Um ano que deveríamos comemorar o passamento, dadas as dificuldades pelas quais passou a humanidade, mas, sinceramente, talvez não seja o caso de comemorar, porque a perspectiva para 2021 é, para muitos, muito pior do que 2020. Eu já cheguei a dizer aqui nesse canal que é possível que sintamos saudade desse terrível ano de 2020. Muitos poderão dizer, puxa, éramos felizes em 2020. E qual perspectiva é essa? Bem, ontem recebi um longo e-mail de um amigo que mora na Itália. Ele me disse, professor, a Itália está uma tragédia. Na minha comuna existem filas e mais filas todos os dias de pequenos comerciantes, até funcionários de firmas fortes, algum tempo atrás, para receber comida, ajuda financeira para passar a semana, enquanto muitos refugiados ainda recebem da União Europeia cerca de $2.000 de incentivo. Os italianos estão também perdendo seus lares para os dólares chineses. No desespero, acabam vendendo tudo para os compradores orientais. Me disse o amigo que não quer ser identificado. Ele teme represálias, porque aqui no Brasil, muitos de seus parentes acreditam nas benesses de um mundo sem fronteira. Bem, enquanto a Itália passa por essa tragédia, o destino da Europa pode estar se caminhando para o mesmo enredo que os italianos hoje protagonizam. A União Europeia será presidida até o final deste mês pela Alemanha, que está fazendo de tudo para fechar um grande acordo comercial com a China, ou seja, quase que a formação de um único bloco China-União Europeia. Faltam poucas horas para fechar o expediente, para encerrar o ano, e é exatamente nessas poucas horas que a Alemanha, enquanto preside a União Europeia este ano, faz o máximo que pode para selar as assinaturas dos novos contratos com os chineses. Na segunda-feira, a Breitbart News fez o seguinte comentário, trouxe a seguinte matéria. Os Estados-membros da União Europeia deram apoio político ao planejado pacto de investimento de Bruxelas com a China, isso na segunda-feira, abrindo caminho para um acordo entre os maiores blocos econômicos do mundo, China, União Europeia. Bem, aí você deve pensar o seguinte: ativistas ambientais como Greta Thunberg, por exemplo, estão desesperadas, gritando contra, porque afinal a China é o país que mais depreda a natureza, certo? Não, errado. Porque sobre a China os ambientalistas, via de regra, nada falam. Mas você deve estar pensando, bem, então a turma dos direitos humanos está furiosa com esse acordo, porque a China, já sabemos, já está mais do que provado, quando construiu campos de concentração para fazer deles também fábricas. Como o concentrado é uma mão de obra praticamente de grátis, como se diz, os produtos chineses continuarão entrando na Europa a um custo bem baixinho, correto? Não, ninguém fala nada a esse respeito. E a grande mídia, claro, sempre caladinha. Então, pelo menos você deve pensar, esse pessoal de Bruxelas, ou então lá da Alemanha, que preside a União Europeia,
tem ainda certas restrições em fechar um acordo, fazer um bloco econômico com a China por conta dos direitos humanos, certo? Não, pelo contrário. A União Europeia, ao invés de impor isso como um obstáculo para futuros acordos comerciais, tem feito o pacato cidadão acreditar que a China está melhorando neste âmbito, nos direitos humanos, e, portanto, merece, sim, fechar um acordo através do qual dominará a Europa. Bem, o Breitbart diz exatamente isso. Em uma reunião de embaixadores, a presidência alemã da União Europeia notou que houve um sinal positivo que encorajou o endosso político da União Europeia de liberar o acordo. Disse um diplomata. Os diplomatas observaram que houve desenvolvimentos positivos recentes com a China, supostamente abordando as preocupações sobre o uso de trabalho forçado em fazendas. Calma, pessoal, a China já resolveu isso. Mas então quer dizer os uigures foram todos liberados, os muçulmanos foram livres, foram permitidos sair dos campos de concentração? Não, mas pelo menos está tudo tranquilo por lá. E assim vamos dar sequência a esse grande negócio. Gostou? Bem, a matéria continua dizendo, isso aconteceu depois que o Ministério das Relações Exteriores chinês disse na semana passada que as negociações com a China com a Europa, chegaram à reta final. E um segundo diplomata da União Europeia disse que um acordo agora poderia ser anunciado formalmente ainda esta semana, ou seja, antes de fechar o ano. Temos que ter cuidado, mas enquanto a China estiver de acordo, pode haver um anúncio oficial de Bruxelas e Pequim até o final da semana, disse o enviado da União Europeia à Associated France Press. Nenhum Estado membro interveio na reunião para bloquear o acordo. Apenas a Polônia fez algumas observações um pouco, digamos, pessimistas em relação a esse acordo. Apenas a Polônia. Mas vejam o que disse o enviado, ou melhor, o membro polonês na União Europeia. Ele disse o seguinte: olha, precisamos esperar a posição dos Estados Unidos. Precisamos ver o que Biden pensa disso. Pasmem, foi isso que disse a Polônia, que tínhamos até ontem na conta de ser, pelo menos ela, uma grande resistência na Europa. Bem, o mais interessante da matéria é que tudo isso que a União Europeia está fazendo, fechando os olhos para as atrocidades cometidas na China, foi o que motivou os Estados Unidos de Donald Trump a enfrentar uma batalha comercial com a China, por conta do roubo de patentes, por roubo da inteligência ou do intelecto de cientistas ocidentais, pela falta total de direitos humanos, pela falta total de liberdade e também pela maneira desonesta em que a China colocava produtos muito baratos nos Estados Unidos. Tudo isso fez com que Donald Trump iniciasse uma batalha comercial para que a China entrasse na linha, ou entrasse nos eixos, como se diz. Bem, aqui a situação se inverte. É porque a China rouba patentes, rouba propriedade intelectual e cerceia a liberdade de modo geral e absurdo lá no continente asiático, é que a Europa está entrando num acordo, porque eles dizem, com esse acordo a China vai rever as suas posições, vai ficar mais dócil o Partido Comunista. Pode ser um grande incentivo para que amanhã ou depois haja liberdade naquele país.
Bem, foi exatamente esse o argumento de Barack Obama quando assinou o acordo nuclear com o Irã. Olha, vamos deixar o Irã fazer o que quer e vamos dar dinheiro para eles. Assim, eles cairão na real e andarão na linha, certo? Pois é, o Irã está próximo, bem próximo de anunciar a sua bomba atômica, porque os obstáculos criados por Trump também estão sendo todos eles levantados. Para terminar, não podia ser diferente, a China é matéria também nos Estados Unidos. Uma série de veículos de mídia corporativa, incluindo CNN, The New York Times, The Washington Post, MSNBC, participaram de jantares privados e viagens patrocinadas pela China United States Exchange Foundation, um grupo financiado pelo Partido Comunista Chinês que busca angariar cobertura favorável e disseminar mensagens positivas sobre a China. Essa matéria, quem trouxe hoje foi o The National Pulse. A matéria diz o seguinte: outros veículos envolvidos na operação de propaganda incluem a Forbes, Financial Times, Newsweek, Bloomberg, Reuters, agência Reuters, ABC News, The Economist, Wall Street Journal, AFP, Associated Press, revista Time, Los Angeles Times, The Hill, BBC e The Atlantic. Todas essas corporações estão participando de nababescos jantares patrocinados pelo Partido Comunista. Bem, nós temos algumas experiências sobre isso. Aliás, aqui, quando Bolsonaro foi eleito e trouxe na sua esteira um monte de novos deputados para melhorar o ar lá pelos lados do Congresso, muitos desses novos políticos foram para a China, a convite também, claro, do Partido Comunista. E muitos deles disseram, maravilhados, que a China sim é o cara. Pois é, talvez seja só isso que a China queira, que você acabe dizendo algum dia, a China sim é o cara. Deus tenha piedade da Itália, Deus tenha piedade de todos nós. Até depois.